Bom dia, tarde ou noite. Me chamo Hugo Alves e eu faço parte de um grupo com a Jennifer e o Gilliard e vamos dar aula sobre o Brasil Império desde a chegada da coroa portuguesa ao Brasil até o período do segundo reinado, o final do segundo reinado, com o golpe de Marechal Deodoro em 1891, que é o final do Brasil Império. Bom, vamos passar por diversos temas, dentre eles a vinda da coroa portuguesa em 1808, o período joanino, em que Dom João VI governou Portugal, mesmo estando no Brasil, as insurreições aqui do Brasil, do território brasileiro, contra a coroa portuguesa, a volta de Dom João VI a Portugal, e a estadia de Dom Pedro I como vice-rei, a proclamação da independência em 1822 por Dom Pedro I, a Constituição de 1824, que foi a Constituição que marcou o Império, o Brasil Império, desde 1824 até o final dele. Ela continuou sendo vigente até o final do Brasil Império, em 1891. Certo, com algumas mudanças, mas ela foi a mesma. As revoltas que ocorreram dentro do governo de Dom Pedro I, por conta da má gestão, das más políticas dele, que ele não era alguém que representava a totalidade como um líder do povo. Ele não era bem visto como imperador. A abdicação de Dom Pedro I em 1831, por conta de revoltas que ocorreram, inclusive ali no Rio de Janeiro, onde ele morava, a capital do Brasil, nesse período. O período regencial, que ocorreu de 1831 a 1840, que foi quando não se tinha imperador para governar, e Dom Pedro II, filho de Dom Pedro, era uma criança ainda, então ele precisava completar a maioridade para assim assumir como imperador do Brasil. Ele tinha apenas 5 anos quando seu pai abdicou do império, do reino dele. A construção da regência trina, a regência trina provisória, a regência trina permanente, os embates políticos que existiam entre os monarquistas e os liberais, os Saquaremas e os Luzias, que existiam, e a divisão entre liberais moderados e liberais radicais, que eram os liberais, os radicais seriam aqueles que queriam uma república, a construção de uma república aqui no Brasil, e os moderados aceitavam a presença de um imperador, de um monarca, porém queriam uma monarquia constitucional. A criação daí a gente vai falar sobre a criação de jornais, criação de debates políticos, de narrativas políticas, né, em prol de convencer a população. A construção do que é a identidade brasileira, que ocorreu durante o Império, nesse momento aí, no momento da regência, pois existiam muitos movimentos de insurreição, já tinham existido, e ainda existiam movimentos de insurreição e insatisfação do povo diante do Brasil, diante de ser considerado unificado um brasileiro, né? Tipo, um império brasileiro, uma nação brasileira. Então,
neste momento está sendo criada a identidade do que é ser brasileiro e do que é a história do Brasil. A história brasileira desde a colônia. Ela vai ser criada a partir daqui, que é o imaginário do que é ser brasileiro. E a partir de 1840 a 1889, o segundo reinado de Dom Pedro II, a partir do momento que ele assume mesmo não tendo 18 anos, assume com 14 anos, e por conta de manobras que existiram ali nos membros políticos para que ele assumisse como imperador. Mas essa parte acho que a gente vai explicar melhor quando chegar esse momento.